A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por tudo. Acabei de entrar em Chavanes, acabei de sair de Ronon e entrar em Chavanes. Bom, isso não interessa a ninguém. Aqui é a famosa Aligro. Bom, graças a Deus por tudo. Graças a Deus por mais um dia. Dia este rico, cheio de oportunidades. E a maior de todas as oportunidades, duas delas, de buscar o Senhor e a sua face enquanto se pode achar, e de nos arrepender antes que não seja tarde demais para nós, né? Muitos de nós, é provável que muitos de nós temos algo do que se arrepender, e que o Senhor espera de nós um arrependimento. Então, amados irmãos, mais um dia oportuno que o Senhor Deus nos dá, graças a Deus, né? Ou caminhando, ou sentado, ou deitado, né? Nós podemos e devemos suspirar por Deus, aspirar e suspirar por Deus, né? Podemos gemer, orar em espírito, né? Estar em constante em oração em espírito, ou espírito de oração, com toda oração e súplicas, né? Ao Deus que tudo pode, o Senhor Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece sem nenhuma explicação. Ele contempla a nossa mente e o nosso coração em tempo real. E o Senhor Deus não só contempla os pensamentos maus e impuros, né? Mas Ele contempla os suspiros por Ele, né? Glórias a Deus, graças a Deus. Amados irmãos, estava agora há pouco meditando sobre a questão do coração, né? Isso quer dizer que nós dependemos da revelação, do auxílio do Espírito Santo de Deus, para que venhamos compreender, né? Nos faz lembrar do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse aos saduceus: não é de admirar que vós errais tanto, por não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Então é necessário compreensão, e cremos também que as Escrituras não se interpretam com aquela capacidade humana, com a capacidade humana que nós a desenvolvemos na escola secular, que é a capacidade de interpretação de texto, né? Essa capacidade de interpretação de texto não funciona com as Escrituras, né? Então, nós devemos examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras para adquirir compreensão das Escrituras. E para adquirir compreensão, nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, né? E depois também a urgente necessidade de meditar nas Escrituras, meditar segundo a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus. A meditação, ela pode ser comparada, creio eu, e digo e repito, nunca vá pelo que eu digo de mim mesmo, né? Se falo, quando falo, é com o propósito de levar aqueles que ouvem a pensar, a meditar naquilo que ouviram, né? Então, nós temos o nosso guia, né? O nosso ensinador, fiel e verdadeiro, que nele nós podemos confiar inteiramente, que é o Espírito Santo de Deus. Então não vá por mim, vá pelo que as Escrituras e o Espírito Santo de Deus diz, né? Glórias a Deus, graças a Deus. Então, amados, é possível sim compreender que a meditação, ela é como a digestão, né? Tem um dos processos na digestão, chama-se metabolismo. Nós pegamos o alimento, mastigamos, engolimos, né? E depois de engolir, logicamente o estômago vai triturar aquele alimento, né? E ali começa o processo de digestão, né? Aí todos os órgãos do organismo vão trabalhar em conjunto, em ordem, né? E aonde que se dá o nome, provavelmente, talvez, de metabolismo, né? E o propósito principal do metabolismo, da digestão, é de absorver as substâncias, as vitaminas que há no alimento que nós ingerimos. Então absorve e vai para o sangue. E o resto que não presta, que não tem utilidade, né, é expelido para fora, em forma de fezes, né? Então o que vai para o sangue, né, nenhuma capacidade humana, nenhum instrumento humano, nenhuma inteligência humana pode remover, né? Indo para o sangue, uma vez indo para o nosso sangue, passa a fazer parte de nós, né? Então, amados irmãos, e não é diferente no mundo espiritual.
na vida espiritual. Nós temos um homem interior, né? E esse homem interior, ele alimenta, ele necessita de ser alimentado. E aí nós podemos escolher, né? Alimentar esse homem interior de coisas boas ou de coisas más. Ou alimentar de coisas que produz vida e saúde, ou que produz enfermidades e morte, né? E nisso, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. E devemos depender do auxílio do Espírito Santo de Deus, né? E é possível crer também, irmãos, que toda sopa contém veneno. Por mais obediente que seja o servo do profeta, né? Toda sopa contém veneno. Então é necessário cuidado. E o cuidado é colocar a farinha na panela para cortar o veneno, né? Somente lá no céu de Deus é que tudo será puro e santo, né? E aqui nessa vida tem algo que se chama corrupção espiritual, né? Que se corrompe, que leva a corromper, né? Assim como as feridas, um corte, né? Que pode causar uma ferida, aquela ferida se inflamar e desenvolver e levar à morte, né? Assim também é no espiritual. Também no espiritual há também a desnutrição espiritual. E é possível crer e entender que todas as doenças, elas têm origem na desnutrição parcial, né? Então o que acontece? E a desnutrição, há um conjunto de fatores, de hormônios ou de vitaminas para sustentação e manutenção do corpo físico, né? Então, e há um limite, o limite mínimo, né? Para todas as vitaminas, substância. Se o nível das vitaminas e das outras substâncias estiver muito abaixo do limite, então o organismo está sujeito de contrair uma minúscula inflamação. E ali nessa minúscula inflamação, invisível aos olhos, é que se origina, que pode ser original, que se origina uma doença, né? Seja qual for a doença. Então, amados irmãos, tudo isso do mundo físico é sombra, né? É sombra exata do mundo espiritual. Então, graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus pelos sinais de advertência, né? Muitos de nós temos sido advertidos, né? Através de sinais, direta e indiretamente. Agora cabe a cada um de nós ser sábio e prudente, né? Mas bom, voltando ao assunto, amados irmãos, a meditação, ela é muito mais necessária do que nós possamos imaginar. Acho que foi ontem eu estava pensando, por que alguém, lá na minha juventude, por que os mais velhos, né, da congregação, não me pegaram e me sacudiram e falaram, me exortaram olhando nos meus olhos, dizendo, aconselhando e me instruindo a respeito da meditação, né? Então, eu lamento, em parte eu lamento, por agora, aos 51 anos de idade, agora que estou começando a adquirir compreensão das coisas de Deus. É triste e vergonhoso para mim, né? Então, eu lamento dizendo, por que lá na minha adolescência, na minha juventude, não me instruíram, né? Não me exortaram, não me falaram firmemente a respeito da meditação e de muitas outras coisas mais, né? Então, amados irmãos, é muito sério mesmo, quando as Escrituras diz, quando Paulo aconselhou a todas as igrejas, dizendo, ordenando aos pais a instruir os filhos no caminho em que devem andar, no caminho do Senhor, né? E muito de nós pais falhamos na instrução, e muito de nós pais não temos nenhuma compreensão do que é instruir um filho, uma filha no caminho do Senhor, né? Como nós podemos ensinar aos nossos filhos, instruir aos nossos filhos algo que nós não compreendemos, algo que nós não temos compreensão, né? Algo que nós não sabemos nem o que é, né? Então, é uma das falhas, das graves falhas que nós estamos cometendo, que é a de não exortar, de não aconselhar uns aos outros, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado, né? Então, amados irmãos, a meditação, ela é muito mais necessária do que nós possamos imaginar, né? Quantos e quantos de nós que só dedica a leitura, a leitura e meditação das Escrituras com uma certa profundidade, somente quando são convidados para trazer uma palavra, somente quando são convidados para pregar, e ali é que muitos de nós
adquirimos, experimentamos a maior profundidade na leitura e na meditação das Escrituras, né? A maior profundidade, mas é porque fomos convidados para pregar, para trazer uma palavra, sendo que nós devemos examinar as Escrituras com o propósito de confirmar ou de adquirir a vida eterna. Como diz o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, por ignorância, por falta de zelo, por falta de compreensão das Escrituras, muitos de nós não estão examinando e meditando nas Escrituras para a nossa própria saúde espiritual, para a nossa própria salvação, né? E isso, irmãos amados, nos faz lembrar que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E volto a repetir, as verdades de Deus, elas ultrapassam toda e qualquer compreensão. Muitos de nós, irmãos, não têm noção de quão enganoso é o nosso coração, né? Então todo cuidado é pouco. E amados irmãos, agora há pouco estava meditando, nem todos os pastores, que ainda há pastores zelosos, ainda há pastores que cuida, que zela do rebanho do Senhor, como quem há de prestar contas a Deus pelas almas que apacenta. Mas também, irmãos, há muitos e muitos pastores, obreiros fraudulentos, né? E outras coisas mais. Então, amados irmãos, meditando, vem a pergunta, o porquê? Por exemplo, todos os meses, né, nós participando da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, todos os meses é lido o texto da ceia, né, que é em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 32, salvo engano, né? E faz anos, irmãos, anos e anos e anos e anos, que nós ouvimos e lemos esse texto uma vez por mês, pelo menos. E um texto, irmãos, que nós deveríamos, todos nós membros que participam da ceia, irmãos, nós deveríamos fazer desse texto um cântico. E todos nós deveríamos saber de cor e salteado esse cântico, esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 32, que é o texto lido na reunião da ceia, né? E é triste, irmão, lamentável, vergonhoso, que muitos de nós, irmãos, que participam da ceia, muitos de nós não sabemos esse texto de cor e nem temos ele guardado em nossos corações, né? E esse texto, amados irmãos, me parece que ele começa da seguinte maneira: o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, né? Paulo havia recebido, mas também ele já havia ensinado a igreja lá em Corinto, né? Então ele na sua carta ele disse: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, já foi ensinado, né? E os irmãos sabem muito bem, né, a respeito da igreja de Corinto, segundo o que as Escrituras nos diz, né? Igreja rica em dons espirituais, que se transportando para os nossos dias de hoje, nós diríamos que seria uma igreja perfeita, né? Mas ali na primeira e segunda carta de Paulo, direcionada à igreja em Corinto, nós encontramos Paulo tratando de vários problemas sérios, né? Então, amados irmãos, continuando, voltando ao assunto. E aí no texto diz o seguinte, começa o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, né? Primeira coisa é nós, o homem ali é genérico, é homem e mulher, né? Então examine-se o homem a si mesmo, né? E coma e beba. Então, primeira coisa é examinar a si mesmo, individualmente. E a pergunta é: será que nós examinamos a nós mesmos, irmãos? Antes de comer e beber? Antes de comer do pão e beber do cálice? Ou será que nós estamos comendo e bebendo anos e anos e anos para a nossa própria condenação, né? Então, amados irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E termina dizendo o seguinte: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Se nós julgássemos, então dá ideia, né? Embora que foi escrito, essa carta foi escrita para a igreja do Senhor, para a igreja lá em Corinto, né? Então nós devemos considerar o tempo, os tempos e os lugares, né? Então eu creio que não é justo generalizar, né? Não é justo. E exemplo disso nós vemos as 7 cartas que o Senhor enviou para cada uma das igrejas, para cada um dos anjos, né? E para as igrejas lá na Ásia. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, temos que ter cuidado, com a linguagem generalizada. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, né, ele disse assim: se nós, glórias a Deus, porque ele se coloca também no meio, ele utiliza o verbo nós. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, irmão, denota a clara ideia de que nós não julgamos a nós mesmos.
né? E para julgar nós mesmos, antes nós temos que examinar a nós mesmos, fazer um exame, examinando e colocando os fatores em ordem e depois fazer uma soma, né? E obter um total, um absoluto, um resultado correto, né? Justo e não errado, porque se nós fazer uma conta errada, nós vamos ser reprovados, né? Então o que acontece? Então nós devemos começar examinando-se a nós mesmos, né? Examinando, né? E colocando os fatores em ordem e depois fazer um julgamento. Isso é uma soma, né? Para obter uma sentença, ou não uma sentença, mas o resultado de um julgamento, né? Então, amados irmãos, se nós fizéssemos isso, com certeza, amados irmãos, com certeza, uma das coisas que nós ia compreender claramente, que verdadeiramente enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e de que somente o Senhor Deus é quem conhece. Então chegaríamos a um total, um resultado. Um dos resultados que nós chegaríamos seria esse, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Aí, irmãos, por certo, com certeza, o nosso comportamento iria haver mudança na nossa fala e no nosso comportamento. Muitas das vezes nós falamos, irmãos, e as nossas falas nos denunciam, nos condenam, irmãos. Não adianta. A gente pode tentar segurar, mas uma hora escapa. Um momento escapa, irmãos. Não adianta, né? Então, amados irmãos, me faz lembrar o que me despertou minha consciência a meditar nisso, no enganoso coração, foi que, vou dizer assim, algumas vezes, algumas pessoas, né? Mas isso incluindo eu, irmãos, quando eu fui testemunha, né, de certas pessoas que eu não esperava isso delas, né? Pessoas, meu próximo, ou pessoas próximas de mim, né? Em um dado momento, irmão, essas pessoas de quais eu lembrei, irmãos, eu fiquei pasmo da habilidade para contar uma mentira. Aquilo ficou perturbando a minha mente, aquilo perturbou a minha mente, e eu fiquei pensando naquilo, né? Olhando assim para a criatura, ou para a pessoa, para o crente, são pessoas crentes que eu estou falando, né? E eu também estou no meio, né? E nós sabemos, irmãos, pelas escrituras, que tanto o que ama e que pratica a mentira, o que pratica e ama a mentira, os tais ficarão de fora. Os tais não herdarão o reino de Deus. Então, amados irmãos, nós temos que ficar atentos, mas atentos mesmo e apercebido, né? Pois o Senhor Deus longânimo, Ele é longânimo, irmão, Ele dá tempo, embora que nós não sabemos quando esse tempo finda, irmãos. Nenhum de nós sabe, irmãos, e é uma das causas, uma das razões, dos motivos que nós devemos temer a Deus, irmãos, que nós não sabemos quando o tempo finda, irmão, findará. Então, amados irmãos, voltando ao assunto, então, eu vivi essa experiência e cai no esquecimento, irmãos. Muitas coisas caem no esquecimento. Nós não lembramos, né? Então, amados irmãos, eu estava juntamente com uma pessoa evangélica, né? E de repente surgiu, irmãos, sabe aquela situação assim que a gente não está esperando e aparece? E acontece? Aconteceu, irmãos, né? E essas situações, irmãos, eu creio também que é despertamento. São os de repentes, que são sombras, creio eu, sombras do arrebatamento da volta gloriosa de Cristo Jesus, que será de repente. Então, amados irmãos, estávamos ali conversando e de repente, irmãos, veio uma situação, né, ou uma circunstância, sei lá. E aí, irmãos, aquela pessoa sem pensar, ela mentiu, irmãos. Irmãos, mas que habilidade, irmãos, que habilidade com que essa pessoa mentiu e convenceu a outra pessoa. Mentiu enganando, duas coisas, mentira e engano, né? Então, mas só que, irmãos, que aquela mentira, né, que aquela mentira me beneficiava também. É lógico que eu não tinha forças o suficiente para reagir, não tive, porque o fraco, por causa disso, há muitos fracos, doentes e que dormem entre vós, diz Paulo à igreja em Corinto. Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, aquela mentira enganadora, aquela mentira, irmãos, sagaz como o movimento de uma serpente, ela me beneficiava também. Mesmo eu consciente e admirado da mentira da pessoa, que aquela pessoa estava cometendo, praticando ali, mesmo eu consciente, irmãos, eu não conseguia reagir, né? E claro também, né, irmãos, primeiro eu estava fraco, eu sou fraco, não estava, eu sou fraco, né? Mas vamos dizer assim, eu estava fraco
e também aquela mentira me beneficiaria, né? Eu fui um dos beneficiários daquela mentira. Mas só que, irmãos, logo depois, irmãos, eu ouvi uma voz no meu interior: assim também esta pessoa fará contigo. Irmãos, eu guardei essa palavra, irmão. Essa palavra ficou ecoando na minha mente por meses e anos. Irmãos, não é que foi feito comigo também a mesma coisa, irmãos? Irmãos, eu plantei juntamente com essa pessoa essa mentira. E anos mais tarde, irmão, ali, irmão, naquele momento, foi plantado um grão. Só que anos mais tarde, veio a colheita, irmãos. Eu não colhi um grão, e nem a pessoa também. Nós colhemos espigas cheias de grão daquilo que nós plantamos, daquela mentira e daquele engano. Irmãos, irmãos, quantas mentiras que nós cometemos, irmãos. E elas caem no esquecimento. Nos faz lembrar da palavra do Senhor a uma das igrejas, né? Que diz o seguinte, direcionada a uma das 7 igrejas na Ásia, que diz o seguinte: lembra-te onde caíste, isto é, lembra-te aonde tu erraste, né? Então, amados irmãos, o tempo não apaga pecado, irmãos. O tempo não apaga pecado. E há coisas, irmãos, que saem da nossa boca que são sinais gritantes. Está dizendo para nós que nós não temos um bom tesouro em nosso coração. Está dizendo que nós somos maus. Pois diz o livro da verdade, disse o Senhor Jesus: o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas do seu coração, do seu tesouro. O homem bom, do seu tesouro, ele tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu coração, agora não é do tesouro, do seu coração, ele tira coisas más. E essas coisas más, irmãos, é como, eu creio, vou dizer dessa maneira, vou conjecturar. Não estou usando palavra difícil, conjecturar, não, vou usar uma coisa porque eu não sou estudado, ficar aí tentando falar bonito. Vou utilizar uma figura para que venhamos compreender. Irmãos, é como se nós disséssemos que não tem coragem de matar ninguém e de fazer mal a ninguém. Nós disser com a nossa boca: ah, eu não tenho coragem de matar ninguém, eu não tenho coragem de fazer mal a ninguém, eu sou bom, meu coração é bom, certo ponto? Irmãos, aquele fato ali de portar uma espada, irmãos, está dizendo que a nossa fala é mentirosa, enganosa. Pretexto, dizer que tem arma de fogo para se defender, para proteger a família. Isso é mentira, isso é engano, isso é coisa de Satanás, né? E o Senhor Deus permite, irmãos, o Senhor Deus permite, né? Então o que acontece? Então, amados irmãos, Pedro sacou da espada que estava embanhada e cometeu um erro. Sorte de Pedro é que o Senhor Jesus restaurou a orelha daquele soldado, né? Então o que acontece? Irmãos, ai de Pedro se o Senhor Jesus não tivesse corrigido aquele erro que Pedro cometeu, colando a orelha do soldado no lugar, restaurando a orelha do soldado no lugar. Orelha que Pedro cortou. Irmãos, ai de Pedro, se o Senhor Jesus não tivesse restaurado a orelha daquele soldado. Então, amados irmãos, muitos de nós, irmãos, tem maldades em nosso coração. Tem certas maldades e nós fingimos que não vemos. E o Senhor Deus, irmãos, permite sinais acontecer. Ele permite frutos. Vai produzindo fruto, vai produzir os frutos, está dizendo assim para nós: olha para os seus frutos que são maus, reconheça que o seu coração é mau, se humilha, se prostra diante de mim, se humilha diante de mim, suplica a minha ajuda, suplica a minha graça, pois eu posso transformar o seu coração, eu posso, o Senhor pode, irmãos, o Deus do impossível, Ele pode e transforma, irmão, Ele transforma sim, irmãos, eu sou testemunho de que Ele transforma um coração de pedra em um coração de carne, Ele transforma um coração mau em um coração bom, Ele transforma, irmãos, Ele enriquece, irmãos. Ele enriquece para que venhamos ter um bom tesouro em nosso coração, daquele bom tesouro nós tirar coisas para outras pessoas. E quando nós tiramos do nosso coração, irmão, seja bom ou mal, nós tiramos para o nosso próximo. E dependendo do que nós tiramos, irmãos, vai fazer bem ou vai fazer mal. Irmãos, e vai estar dizendo se nós amamos ou se nós odiamos. Irmãos, como pode um crente em Cristo Jesus sapecar uma mentira com o propósito de enganar, né? Como pode esse crente atrever, pensar que ama o seu próximo e que ama a Deus? Não tem como, irmãos, não tem como. E o Senhor Deus, irmão, Ele permite circunstâncias de aperto, né, para fazer manifestar o que está no nosso coração. E aquele nosso pecado, irmãos, fica na nossa frente. Mas muitos de nós recusamos de enxergar. Irmãos, e por nós não examinar a nós mesmos, irmãos, nós deixamos cair no esquecimento aquele pecado, irmãos, cometido há tantos anos atrás. E aquele pecado, irmãos, aquela semente que foi semeada, irmãos, com o tempo ela vai germinar, nascer, crescer e produzir fruto. Então é justo, irmãos, que tudo aquilo que nós semearmos, também nós colheremos. É justo, irmãos. É justo. E eu colhi, irmãos. Eu colhi aquela mentira que resultou no engano. E ouvi a voz claramente me dizendo: assim também esta pessoa fará contigo. E fez, irmãos. Irmãos, e o problema, irmão, que não foi um grão que eu colhi, não, irmãos. Eu colhi foi uma espiga, uma não. Eu colhi várias espigas, cheias de grão. Irmãos, parecia que não tinha fim o sofrimento, irmãos. Eram mentiras, enganos. Mentiras, resultados em engano. Onde que me levou ao sofrimento. Então, amados irmãos, o Senhor Deus faz manifestar, irmãos. Mas o problema, irmãos,
O problema é que nós não examinamos a nós mesmos. Nós nos comportamos, irmãos, como se a palavra do Senhor fosse mentirosa. Como assim? Ora, o apóstolo São João diz que todos nós temos pecado em nós. E aquele que disser que não tem pecado, tal é mentiroso. Aí, irmãos, o Senhor Deus permite manifestar o pecado que está em nós, e mesmo assim nós não reconhecemos, irmãos, diante de Deus. Nem reconhecer nós reconhecemos, nem no nosso coração nós reconhecemos o nosso pecado, irmãos. A mentira que leva ao engano, o roubo, a prostituição e outras coisas mais. Irmãos, o único pecado que é cometido contra o corpo é somente o pecado de prostituição. Todos os outros demais pecados são cometidos fora do corpo. São cometidos fora do corpo. E os irmãos devem entender o que quer dizer isso. Todo pecado cometido é cometido fora do corpo, exceto o pecado da prostituição, que é contra o corpo, né? Então, amados irmãos, o que eu quero dizer, verdadeiramente, irmãos, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Irmãos, vamos examinar a nós mesmos, irmãos. Vamos examinar com diligência. Vamos examinar. Quando nós julgamos, irmãos, não, quando eu vou utilizar, está na tradução, está julgar. Mas ali é condenar, sentenciar. Irmãos, quando nós julgamos alguém, sentenciamos alguém, irmãos, traçamos a sentença para alguém, ou quando nós julgamos alguém, irmãos, nós estamos condenando a nós mesmos. E muitas das vezes, irmãos, nós sentamos com outra pessoa e ali, irmãos, nós metemos o pau em outra pessoa. Não precisa se defamar não, irmãos. Não é questão de defamar não. Defamar é uma coisa, maldizer é outra. Então ali nós sentamos, irmãos, e começamos a falar. A primeira coisa que denota é que nós não amamos ao nosso próximo, que nós não temos o amor de Deus derramado em nosso coração. Porque, irmãos, a primeiro dever, a primeira obrigação é perdoar. E está dizendo, e a nossa fala, irmãos, nos denuncia, nos condena. O Senhor Jesus disse assim, pelas tuas palavras sereis justificados, mas também sereis condenados. Então, irmãos, as nossas palavras nos justificam, mas também nos condena. E muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos julgando, maldizendo, nós estamos ali condenando a nós mesmos e nem damos conta, por ignorância, por não compreender as Escrituras. Nós estamos ali condenando a nós mesmos diante de outra pessoa com quem nós falamos, né? Nós estamos dizendo que nós não perdoamos. Nós estamos dizendo que quando nós maldizemos, nós estamos dizendo que nós não temos o amor de Deus no nosso coração, que nós não perdoamos e que nós não somos capazes de perdoar. E nós nem damos conta. Nós nem damos conta disso. Então, amados irmãos, é urgente que nós examinemos a nós mesmos para depois comer do pão e beber do cálice. É lamentável e triste, irmãos, que os nossos pais na fé não pegam duro com nós, não nos sacode, não nos exorta firme, com firmeza, nos instruindo sobre a necessidade urgente de examinar a nós mesmos antes de comer do pão e beber do cálice do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, uma vez o povo do Senhor foi destruído por falta de conhecimento do Senhor. E não é diferente, irmãos. O Senhor Deus permite perecer. Permite o crente ignorante, vazio de conhecimento. Ignorância vazia é a ausência de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. E o Senhor Deus permite perecer, irmãos. O Senhor Deus é bom, mas Ele é justo, irmãos. Uma vez, para exemplo nosso, para ensino nosso, e ficou registrado nas Escrituras, irmãos, que o povo do Senhor pereceu por falta de conhecimento do Senhor. Irmãos, e não é diferente nos dias de hoje. Esse Deus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele é bom, irmãos. No entanto, que Ele amou o mundo de uma tal maneira, irmão, que Ele como prova desse amor, irmãos, Ele provou esse amor, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Mas esse Deus, irmãos, Ele também é justo. Ele é santo e justo, irmãos. Ele é justo e santo, irmãos. Então, amados irmãos, a ignorância pela falta de conhecimento, irmãos, leva à destruição e à morte espiritual. Irmãos, nós deveríamos estar tristes, irmãos. Nós deveríamos estar lamentando, irmãos, por crentes em Cristo Jesus, irmãos nossos, está comendo e bebendo, mês após mês, irmãos, para a sua própria condenação. Pois, irmãos, diz as Escrituras, aquele que come e bebe, não discernindo o corpo do Senhor, o tal come e bebe para a sua própria condenação. Ou aquele que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não compreendendo o corpo do Senhor. Então, irmãos, não discernir, não compreender o corpo do Senhor, irmãos, é grave, mas grave mesmo. Podemos até comer, irmãos, e beber, mês após mês, irmãos. Mas um dia, irmãos, se nós não se arrepender e não se converter, irmão, a nossa condenação ou a condenação daquele que bebe indignamente vai chegar, irmãos. O Senhor é longânimo, sim. Ele é paciente, sim, irmãos. Ele suportou e suporta os filhos da desobediência, os crentes desobedientes. Mas, irmãos, o juízo, o julgamento de Deus, irmãos, ele chega, irmãos. E ai de nós, irmãos, se nós não nos arrepender e nos converter de todo o nosso coração ao Senhor. Irmãos, todo aquele que ama e pratica a mentira não herdarão o reino dos céus. Não é só o que comete adultério, não só é o que comete sexo ilícito, não só é o que cobiça a mulher do próximo, não só é aquele que pratica isso ou aquilo outro, mas também, irmão, aquele que ama e pratica a mentira.
Talvez, irmãos, por nós e pelo nosso enganoso coração, nós não estamos enxergando, por nós não examinar a nós mesmos, nós não estamos enxergando que nós somos mentirosos, enganadores, amantes da mentira. E sabemos, irmãos, que Satanás é o pai da mentira. Muitos de nós, irmão, por não examinar a nós mesmos, nós não estamos enxergando que somos amantes e praticantes da mentira. Irmãos, quantas mentiras eu pratiquei, irmãos, que resultou em engano, mas eu não enxergava, irmãos, na hora do aperto. Quantos de nós, irmãos, têm aparência de crentes piedosos, de ser sincero? E o mais perigoso, irmãos, é aqueles crentes que se acham de ser sinceros. Que eu tiver de falar, eu falo. Basta uma circunstância, irmãos. Irmãos, são mentiras assustadoras, com habilidade assustadora, irmãos, que deixa qualquer um pasmo incrédulo. Muitos de nós, irmãos, talvez nós não praticamos a prostituição, nem o adultério, nem a fornicação. Mas do que adianta se nós praticamos a mentira e não enxergamos? A mentira, irmãos, ela é farinha do mesmo pacote que a prostituição, que é o adultério, que é o roubo, que é a sodomia, que é filho desobediente, ingratos pais e mães, desobediente a pai e mães. Talvez o pai e a mãe reclamam, sai defamando, falando, maldizendo o filho por ele ser desobediente. Mas só que esse pai e essa mãe tem que lembrar que também que ele tem pecado. E quem sabe que a desobediência do seu filho rebelde e desobediente é para despertar a consciência, é um sinal para o próprio bem desse pai e dessa mãe, e ela não enxerga, e ele não enxerga, não está enxergando. Aquele que disser que não tem pecado tal é mentiroso.